Muito prazer, meu nome é Glauci Carvalho. Eu sou atriz, produtora e pesquisadora teatral. Estou aqui para falar um pouquinho para vocês da minha trajetória artística, da minha formação, do que eu penso sobre arte, de questões da pandemia e do que me motiva enquanto artista. Bem, eu tenho 39 anos, eu venho de São José dos Campos, eu sou joséense, especificamente do bairro Jardim Teles Parque, da zona norte da cidade, é um bairro mineiro, meus pais são mineiros, eu herdo com muito orgulho esse traço cultural, e se me deixam nervosa, eu falo porta, porteira, portão, com muito orgulho. A cultura Vale do Paraíba ferve. Sobre a minha formação, a minha formação artística, ela é através de vários cursos livres de teatro e criação de projetos, editais, e eu fiz faculdade de História e recentemente acabei de passar num mestrado de artes em teatro na Unesp e estou muito feliz. Quando eu comecei a trabalhar com arte, com teatro, foi numa oficina teatral, quando eu tinha 16 anos, na Fundação Cultural Cassiano Ricardo. Eu lembro que logo na primeira aula eu já fiquei apaixonada. Eu não faltei um dia, a oficina teve a duração de um ano inteiro, eram aos sábados e aos domingos. Eu lembro que, nossa, eram os melhores momentos da minha semana, era quando eu estava ali, porque eu sempre falo que o teatro me salvou e me salva todos os dias. A minha realidade sempre foi uma realidade muito prática, muito dura. Da periferia de São José, você tem uma noção de você vai fazer um técnico, vai trabalhar e vai sobreviver. E a arte, ela abriu um grande horizonte, uma consciência política, social, emocional, uma sensibilidade. A arte, ela me salvou, me botou no colo e me mostrou um mundo que eu não sabia que existia. Então foi paixão à primeira vista. Sobre os trabalhos, a partir dessa oficina, eu já entrei num grupo de teatro de rua chamado Cone Imaginário. Dá até um quentinho no coração, só de lembrar, porque o Cone Imaginário, o espetáculo de Molière, Comédia dell'arte, a gente apresentava no Parque da Cidade. Foi meu primeiro espetáculo de rua, então era muito circense, tinha pirofagia, tinha perna de pau, tinha malabares, era uma comédia, era uma delícia fazer ali. Logo depois eu fui para um grupo chamado Grupo Teatro da Terra, que eu acho que todo mundo que faz teatro no interior de São Paulo acaba tendo que aprender um pouquinho de tudo, a fazer um teatro colaborativo, a criar seu texto, a criar o cenário, criar figurino, aprender a fazer projeto, aprender a prestar conta, aprender a dominar todos os campos da arte. Então, nesse grupo, o meu crescimento foi aumentando. Eu não gosto de romantizar muito isso, porque tem o seu lado positivo, porque você domina a sua profissão em todas as esferas, mas ao mesmo tempo você não tem possibilidade de se aprofundar em uma questão. Você faz um pouco de cada coisa e é muito importante dar valor aos especialistas. Por exemplo, quando eu consegui contratar uma figurinista, um dramaturgo, um diretor, o trabalho cresce. Então, tem esses dois lados, tem esse pró, tem o contra. Depois do grupo Teatro da Terra, eu, junto com uma amiga, Karina, a gente criou o grupo Caixa de Histórias, que teve foco na criação de espetáculos para criança. E a partir daí a gente começou a criar projeto atrás de projeto, a gente chamava diretores, artistas e a gente definia um tema para estudar. Foi também a parte de uma grande formação artística e de um crescimento artístico também. A gente apresentou muito em festivais,
em SESCs, em escolas, a gente criou projeto, a gente foi para o orfanato, a gente foi para a escola rural. Foi a parte maior e mais importante, artística e profissionalmente falando, da minha carreira, onde eu aprendi demais sobre parceria, sobre o fazer teatral, sobre produzir. Eu me tornei uma produtora no Grupo Caixa de Histórias, sobre produzir seu próprio grupo, seu próprio trabalho, a sua própria formação. Depois do Grupo Caixa de Histórias, enquanto estava no Grupo Caixa de Histórias, junto com outros 11 artistas, a gente criou o Teatro da Rua Elisa, um teatro, a gente alugou um espaço teatral, na ausência de espaços de ensaio na cidade, e a gente fez um teatro e começou a dar aula nesse teatro. Então foi outra questão mega importante da minha trajetória, entrar em contato com diferentes linguagens, entrar em contato com diferentes artistas e administrar o próprio teatro, em pensar na programação, em pensar em curso, em aprender sobre essa formação de público, sobre a formação de um novo artista, sobre a difusão da arte, foi uma parte muito gostosa, muito rica, e que eu entrei em contato com muitos artistas e linguagens distintas e foi enriquecedor demais para minha carreira. No Teatro da Rua Elisa, eu dava aula de improviso e iniciação teatral, conheci meu atual marido e acabamos vindo para o Japão. Então, em 2017, eu tinha um cotidiano bem agitado, apresentações, projetos, editais, prestação de contas, e de repente eu dei uma pausa nisso tudo e vim para o Japão. Aqui no Japão, eu tentei criar um espetáculo, tentei dar aula, mas é uma língua muito diferente, não deu. Então eu resolvi estudar. Aqui no Japão eu comecei esse período de estudo, de pesquisa, e eu considero um período muito importante também. Foi importante esta pausa para eu perceber onde eu estava, o que eu estava fazendo, porque até agora todo o meu fazer, todo o meu conhecimento, toda a minha formação era empírica. E de repente eu pude dar uma parada e estudar e aprender toda a teoria e dar uma olhada para as lacunas e dar uma olhada para tudo o que eu gostaria de me aprofundar. Então está sendo um período muito importante. Agora em maio a gente retorna para o Brasil e já retorno dando continuidade a esse estudo nessa fase do mestrado, e que eu vou estudar questões bem importantes que eu fui administrando, adquirindo e pesquisando aqui no Japão nesse tempo. Sobre questões da pandemia e como ela afetou o meu modo de me expressar e de fazer arte, eu confesso que a pandemia me afetou como ser humano. Aqui no Japão, a pandemia acabou chegando antes, porque pela proximidade da China, então a gente teve que fazer quarentena e fizemos, é importante fazer. Mas fora como ser humano, com esse afeto que aconteceu em todo mundo, sobre a forma de me expressar e de fazer arte, eu confesso que em 2017, quando eu vim para cá e fiquei distante de todo o meu fazer, eu senti esse vazio. Eu já tinha sentido esse vazio, essa pausa. E o estudo foi uma forma de preencher, e preencheu com louvor. E junto com o estudo eu comecei a fazer algumas performances. Junto com essas performances eu comecei a fazer alguns vídeos. E por não ser edital, por não ser um projeto, eu acabei não dando o devido valor. Atualmente eu comecei a postar. Mas foram trabalhos que eu gostei muito de fazer, que eu cresci muito fazendo. Então eu sinto que eu desenvolvi essa habilidade um pouquinho antes da pandemia acontecer, com esse distanciamento do meu fazer. Então quando a pandemia chegou,
Eu continuei estudando, que era o que dava para fazer, eu continuei criando vídeos, eu continuei fazendo essas criações que me preenchiam demais. Eu confesso que eu admiro demais esses artistas que entraram no mundo online e estão fazendo apresentações. Foi louvável. Eu sinto que nessa pandemia o que nos ajudou foram livros, séries, músicas, e a gente precisa sim dar esse devido valor para a arte. Eu acredito numa arte que não é meio, eu acredito numa arte que é fim, numa arte que é, numa arte que tem um fim em si mesmo. Porque a arte, eu digo que ela me salvou e salva porque ela me mostrou um mundo novo, um mundo político, um mundo social, um mundo afetivo. Ela me ensina a cada momento, e a arte ela tem um modo de chegar que ela tira as máscaras, ela mostra a realidade de uma forma muito mais suave através de uma catarse. Mas eu separei aqui um trecho de um artista muito bacana chamado Bob Wilson, que ele falou numa finalização de um festival de teatro sobre o que ele acreditava que era arte. E aquilo tocou muito forte no meu coração, e eu acho que eu não saberia criar algo novo, então vou reproduzir dando os devidos créditos. No mundo de hoje, politicamente complexo, são os artistas que nos ajudam a entender o que está acontecendo. Eles são uma janela para o mundo. Uma das poucas coisas que vão permanecer no tempo é o que os artistas estão fazendo. Se nós voltarmos 5.000 anos no tempo, nós vamos ver artefatos feitos por artistas. E daqui a 5.000 anos, ninguém vai se lembrar dos conflitos políticos de hoje e, muito provavelmente, vão se lembrar do que os artistas estão fazendo. Artistas são como diários do nosso tempo. Se nós perdemos a nossa arte, a nossa cultura, nós vamos perder nossa memória. Esse discurso ele deu na finalização do Olympic Theatre, que eu tive o privilégio de estar presente, de poder assistir a maioria dos espetáculos que aconteceu na província de Toyama, em Togamura. E foi muito bacana porque essa questão do que é arte, qual a importância da arte, ela é tão desvalorizada, mas ela é tão importante ao mesmo tempo. Foi muito gostoso trocar com artistas do mundo inteiro e ver o quão é básico e simples e importante para todos. Acho que eu respondi todas as questões. Enfim, eu tô aqui com uma cola. Queria agradecer muito a Flávia, que me fez esse convite. Gostaria de agradecer a Júlia, que me auxiliou enviando esse roteiro. E eu acho que a gente se encontra por aí, de repente, nesse mundo online ou nesse mundo presencial, espero. E gostaria muito de dar uma última notícia, um último conselho. Vacina é muito importante, distanciamento é super necessário. Se protejam, se cuidem, e que a gente vai conseguir passar por isso juntos. Muito obrigada.